Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar do mercado da carne bovina, só que lá no estado do Mato Grosso. Vamos comentar também do mercado do ovo de galinha. Vamos falar dos produtos lácteos. Eu vou conversar com Carla Tutilho. Ela é a CEO da Verum. A Verum é uma empresa organizadora da FEICORTE. E nós vamos falar da FEICORTE 2026 e um balanço da FEICORTE 2025. E vamos comentar também do agronegócio, segundo análise da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da geopolítica econômica mundial. A cada dia que passa, deixa o mercado mais assustado. A China mostrou que também sabe mexer com o humor dos investidores, após declarar que pretende lutar até o fim na disputa comercial com os Estados Unidos. As bolsas internacionais abriram em queda, refletindo a nova rodada de tensões entre as duas maiores economias do mundo. Pequim reagiu à decisão do governo de Donald Trump, agora na semana passada, pelo menos anunciou uma tarifa extra de 100% sobre produtos chineses e respondeu com sanções às 5 subsidiárias americanas da Hanwha Ocean, grupo sul-coreano do setor naval. De acordo com autoridades chinesas, essas unidades elas teriam, vamos dizer assim, colaborado com investigações que foram conduzidas por Washington sobre a indústria naval do país, o que, segundo o governo, fere interesses estratégicos de Pequim. Além disso, China e Estados Unidos anunciaram medidas recíprocas de sobretaxas portuárias sobre empresas de transporte marítimo. Desde o último dia 14 de outubro, já está valendo a taxa para embarcações chinesas que terão de pagar taxas mais altas para operar em portos americanos, enquanto o governo chinês também passará a cobrar tarifas adicionais de navios e armadores dos Estados Unidos que atracarem em seus portos. As novas medidas, elas reforçam o clima de incerteza e reduzem perspectivas de um acordo que passa a aliviar a tensão comercial entre as duas potências. E agora vou comentar do mercado da carne bovina, só que lá no estado do Mato Grosso. No mês de agosto, o Mato Grosso exportou 54,5 mil toneladas de carne bovina aos chineses, enquanto em setembro, mês passado, esse número subiu para 60.400 toneladas, um aumento de quase 11%. Segundo o relatório de mercado do IMEA, o Mato Grosso abateu 656 mil cabeças de boi em setembro, o que representa uma queda de 0,6% em relação a agosto. No total, foram abatidas 367 mil cabeças de boi, o terceiro maior volume da série histórica. Esse cenário reflete maior presença de machos em confinamento, que ampliou a oferta estadual. Ainda assim, os preços do boi gordo se mantiveram firmes, sustentados pela forte demanda externa, e a China, que já vinha aumentando o consumo da carne brasileira há alguns anos, aumentou também as compras do estado do Mato Grosso. Houve um aumento significativo em agosto e setembro, mas pode ser que tenha relação com o tarifaço de Trump. Porém,
não se acredita que seja o único motivo. O professor de economia da Universidade de São Paulo, a USP, o Paulo Feldman, ele disse que esse tarifaço tem uma influência pequena, porque houve uma aproximação geral do Brasil com a China nos últimos meses. O nosso país vendeu mais aos chineses. E esse é um fato geral, e o mercado chinês absorve cada vez mais os nossos produtos. E o tarifaço de Trump nos aproximou mais dos chineses e os produtores também estão preocupados e procuram novos mercados. Para o quarto trimestre, a expectativa de estabilidade é muito grande, mas o abate elevado de machos jovens pode reduzir a oferta a médio prazo, adicionando viés de alta às cotações, de acordo com o IMEA. E agora vamos comentar do agronegócio, segundo a análise da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O agronegócio brasileiro demonstra resiliência e projeta um cenário de forte expansão para 2025, com a expectativa de uma nova safra recorde de grãos e uma recuperação robusta do Produto Interno Bruto, que é o PIB do setor. As conclusões são da edição de setembro do boletim Análise CNA da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que aponta um crescimento de 10,1% no PIB da agropecuária em comparação a 2024 e um valor bruto da produção VBP estimado em 1 trilhão 490 bilhões de reais. A produção de grãos na safra 25-26 deve alcançar o volume histórico de 353,8 milhões de toneladas, um incremento de 1% sobre o ciclo anterior. Apesar do panorama positivo, o setor enfrenta desafios significativos. O relatório da CNA aponta para uma probabilidade de 60% de ocorrência do fenômeno Laninha até dezembro, o que poderia causar estiagens na região sul e excesso de chuvas no centro-norte do Brasil. No cenário internacional, as exportações são impactadas por barreiras comerciais, como as tarifas americanas, que reduziram a competitividade da carne bovina nos Estados Unidos e por uma queda de 19% no volume total de café embarcado internamente. A liberação de crédito do Plano Safra 25-26 apresenta um ritmo mais lento, afetando operações de custeio e também de investimento. Na pecuária, enquanto o rebanho bovino registrou um leve recuo, os plantéis de aves e suínos continuaram a se expandir, impulsionados pela demanda firme e pelas exportações. A aquicultura também se consolida como uma nova fronteira de crescimento, com a produção de tilápia e também camarão, crescendo 13% para a tilápia e 15% para o camarão. No geral, os produtos menos tradicionais incrementaram 9,2% no mês e 19,1% no acumulado do ano. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do ovo de galinha. Segundo a World Egg Organization, dia 10 de outubro, o mundo celebrou o Dia Mundial do Ovo. E esta data ela foi estabelecida em 1996 pela International Egg Commission, com o objetivo de destacar os múltiplos benefícios deste alimento nutritivo e essencial. No Brasil, a celebração ganha um sabor especial, com o país consolidando a sua posição como um dos maiores produtores e consumidores globais, impulsionando a economia e oferecendo uma fonte essencial de proteína para a população.
A avicultura de postura aqui no Brasil tem demonstrado um crescimento robusto e contínuo. Em 2023, a produção brasileira de ovos de galinha atingiu um recorde de 4,9 bilhões de dúzias, representando um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior. As projeções para 2025 indicam que a oferta de ovos continuará em expansão, embora de forma moderada. Segundo a ABPA, a produção pode alcançar entre 62 e 65 bilhões de unidades. O consumo per capita também reflete essa ascensão, segundo o Brasil Agro. O brasileiro, ele consome, em média, 288 ovos por ano, e colocando o país entre os 10 maiores consumidores mundiais. Em um cenário hipotético, a produção nacional equivale a cerca de 305 ovos por habitante, evidenciando a disponibilidade do produto no mercado interno. E agora vamos falar dos produtos lácteos. O saldo da balança comercial de lácteos voltou a apresentar retração devido ao aumento expressivo das importações neste mês, que apresentaram um salto de aproximadamente 31,8 milhões de litros em equivalente leite. As importações se destacaram em setembro pela alta de 19,8%, totalizando 192,4 milhões de litros no período. Em comparação com setembro do ano passado, o avanço foi mais moderado, de 5,6%. Já no acumulado de janeiro a setembro de 2025, as importações registraram queda de 4,9% frente ao mesmo mês do ano passado. Mas a competitividade de preços no Mercosul, próxima dos produtos nacionais, aliada à estabilidade do GDT, que é o Global Daily Trend, e a desvalorização do dólar frente ao real, contribuíram para o aumento das importações neste mês. No entanto, o volume total acumulado de importações no ano ainda é 4,9% menor do que no mesmo período do ano passado, com a maior produção interna atual. A tendência é que o acumulado anual continue abaixo do registrado em 2024. No mercado nacional de gorduras, a oferta acima do esperado e a demanda enfraquecida abriu uma pequena janela para exportações, como observado no aumento das vendas de manteiga e creme de leite. Um cenário semelhante pode ser visto para o soro de leite. A expectativa de maior produtividade nacional, aliada aos preços dos principais lácteos, operando em patamares menores, tende a nivelar o interesse por importações. Ainda assim, o aumento da produção mundial de leite, especialmente na Argentina e no Uruguai, nossos principais parceiros comerciais, deve seguir pressionando os preços internacionais, exigindo monitoramento constante do cenário. Além disso, a volatilidade do dólar permanece como um fator decisivo para o mercado. E depois do intervalo eu vou conversar com Carla Tutilho. Ela é a CEO da Verum. A Verum é uma empresa organizadora da FEICORT. E nós vamos falar da FEICORT 2026 e vamos dar aí um giro pela FEICORT 2025. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar de economia. Nós vamos falar de um lugar onde você encontra de um tudo e o preço é lá embaixo. O Vem que Tem
chegou para ser o parceiro de quem faz o campo acontecer. Agricultor, pecuarista, revendedor rural, lojista e profissional que precisa de variedade e preço justo para tocar o negócio no dia a dia. Aqui tem de tudo, do agro à obra, ferramentas, irrigação, utilidades, linha rural e muito mais. Tudo com preço de atacado e condições especiais para quem tem CNPJ contribuinte. Quanto mais você compra, mais desconto ganha. Aqui no Vem Que tem tudo! Do agro à obra. E quem compra com CNPJ contribuinte tem vantagens de verdade. Comerciante, agricultor, instalador, construtor e até você que procura utilidades para o lar. Tudo que eu preciso para minha empresa, eu encontro aqui. Se você quiser montar o seu negócio, vem para Vem Que Tem. Vem Que Tem é parceiro de quem constrói, de quem planta e de quem empreende. Aqui você compra bem, sempre com o menor preço. Vem pro Vem Que Tem! Vem Que Tem Atacarejo, na Perimetral Norte, pertinho do Passeio das Águas. Então, não perde tempo. Vem conhecer o Vem Que Tem Atacarejo e descubra um lugar feito para quem trabalha e produz. Fica na Perimetral Norte com a Eurico Viana, ao lado do Passeio das Águas Shopping. E abre todos os dias. Vem Que Tem Atacarejo, o parceiro certo de quem planta, constrói e empreende. E agora eu vou conversar com Carla Tutílio. A Carla Tutílio, ela é a CEO da Verum. A Verum é uma empresa organizadora da FEICORT. E nós vamos falar da FEICORT 2026 e também vamos dar, assim, um giro pela FEICORT 2025. E só como curiosidade, a FEICORT é uma das maiores feiras da América Latina relacionada à pecuária de corte. Carla Tutílio, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia. O prazer é meu, Toninho, de estar aqui mais uma vez com você. Ô Carla, a gente sabe, ano passado foi que a FEICORT voltou, né? Voltou assim com força total, depois de um tempo parada, e o próprio governo paulista, vamos dizer assim, apostou no seu projeto, acreditou no seu projeto, voltou 2024, vamos dizer, bem, e 2025 parece que a FEICORT deu assim um salto e já tem a FEICORT 2026, né? É isso mesmo, Toninho. Em 2024, recebemos um desafio da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, através do secretário Guilherme Piai, para retomarmos a FEICORT em Presidente Prudente. Foi um grande desafio, né, porque fizemos o evento num ambiente muito diferente do que fazíamos na época que realizávamos aqui em São Paulo, mas deu tudo certo. A edição de 2024 foi um sucesso, já na primeira edição da retomada, e 2025 eu falo que estabeleceu, né, que a volta da FEICORT realmente vale a pena, porque foi um grande sucesso também, melhor que 2024, e agora já estamos com força total no planejamento de 2026. A de 2026 vai ser quando? 23 a 26 de junho, em Presidente Prudente novamente. Tá. Existe, assim, alguma intenção da Verum e também do governo do estado de fazer em outros municípios aí de São Paulo? Por enquanto não, Toninho. A FEICORT, ela é um evento muito grande, né? Nesse formato que a gente faz, eu digo que é a FEICORT original, né? Que é aquela que a gente fazia aqui em São Paulo, com animais, julgamentos, leilões, conteúdos, enfim, tudo que a gente fazia aqui em São Paulo, é muito difícil você fazer mais de uma vez no ano, né? Então, a gente deixa aí essa época do ano para ser a hora, né? A hora da carne, a hora da referência, a hora dessa cadeia produtiva,
porque a gente fala que a Feigort é o grande ponto de encontro da cadeia produtiva da carne. A gente está estudando alguns outros eventos, né, mas num modelo menor, que em breve a gente vai dar algumas notícias por aqui também. Agora, a Feigort, vamos dizer, de 2024, ela veio para abrir a porteira. Abriu a porteira, 2025, esse ano já foi muito melhor do que a 2024, e a 2026 eu tenho certeza absoluta que, sob o seu comando, Carla, que você conhece profundamente essa área, uma pessoa muito dedicada, eu tenho certeza absoluta que ela vai, vamos dizer assim, bater o martelo definitivo e fincar o esteio aí nessa região de Presidente Prudente, né? Que é uma região até, vamos dizer, complicada dentro do setor agropecuário paulista, né? Mas para a Feigort, Toninho, ela é uma boa região. Sim, né? sim. Prudente e região, né, tem o maior número de cabeças de gado do estado de São Paulo. Uhum. Então faz todo sentido estarmos lá, né? E agora a gente já evoluiu também no sentido de Prudente abraçar a causa da Feigort. Uhum. Né? No primeiro ano todo mundo esperou para ver, todo mundo meio ressabiado, né? Para ver o que ia acontecer. Mas em 2025 a gente já teve um grande apoio da cidade, né? E acho que é importante falar que a Feigort movimenta todos os setores, né, de Prudente e região, não só o nosso setor da pecuária de corte, mas todos os setores. Então, é muito bacana, inclusive, né, eu fico muito satisfeita da Feigort conseguir, né, fazer essa movimentação econômica numa cidade onde começamos a fazer o evento novamente. Agora, esse é o tipo de evento que, por exemplo, o ano que vem nós vamos ter eleições para governadores, né? E é claro que a gente não sabe se o Tarcísio continua ou não, mas quem substituí-lo tem que entender que essa feira, ela tem que ter continuidade, porque nós temos aqui, é muito comum no país, começa uma coisa através de um prefeito, de um governador, entra outro, já desfaz tudo aquilo. E eles têm que entender que o agro é apartidário. Sim. Né? E isso é uma preocupação, né, Carla? E a Feigort também, viu, Toninho? Apesar da gente ter feito essa retomada através da Secretaria da Agricultura de São Paulo, através do secretário Guilherme Piai, que eu agradeço muito o apoio dele até aqui, mas a Feigort é apartidária, sim, né? E a gente continua independente de governos, né? Então, acho que isso também é um ponto importante, né, para a gente ter em mente, né? Acho que todo mundo entender isso, porque, claro, faz parte a gente levar os políticos, né, que estão nas gestões no momento, mas é independente de partido, né? Então, eu acho que a Feigort não entra aí nesse momento em que estamos vivendo hoje, né, dessa polarização total. Então, é importante você citar esse assunto, porque as pessoas também precisam entender, né, que, como você falou, o agro não pode ter um partido, o agro é o agro, a Feigort é a Feigort, e aconteça o que acontecer, estamos lá firmes e fortes. E o secretário de Agricultura, o Piai, deu um apoio, assim, violento, né? Muito grande, muito grande. Desde a primeira edição, né, conseguimos realizar a retomada por conta do apoio que ele nos deu em Prudente. 2025 também um grande apoiador e já também está se empenhando para 2026. Pois é. Ô, Carla, nós colocamos aqui o nosso programa através da TV Serra Dourada, através da Rede Serra Dourada de Rádio, que hoje conta com 13 emissoras de rádios, e também nós temos programa nessa Rede Serra Dourada de Rádio. Além disso, tem o nosso canal também, o canal TV Agro. E o que você precisar, você pode nos procurar tranquilamente, que as portas estarão sempre abertas aqui para vocês aí da Verum, da Feigort, tá certo? Precisou, é só entrar em contato. Um grande abraço e muito obrigado, Carla. Eu que agradeço, Toninho. Nossa parceria aí de longa data, né? Não é de hoje, desde a época dos nossos circuitos. É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço, Carla. Obrigado.
Outro, muito obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não acrescente dias à sua vida, mas sim vida aos seus dias. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.